Olá, eu sou Cristina Bottalo, esse é meu canal Cores da Cris e mais um vídeo da série Bauer Malerai da Mantiqueira. E nesse vídeo eu vou contar para vocês um pouco do que foi o meu bate-papo sobre o meu livro da pintura Bauer Malerai com a editora Olhares durante o evento Semana Criativa de Tiradentes, que aconteceu na cidade de Tiradentes, que fica na região de Minas Histórica, e para onde eu fui, fazendo uma viagem, levando o meu livro e o meu Bauer da Mantiqueira para passear por outras regiões de Minas Gerais. Nesse evento da Semana Criativa de Tiradentes, eu tive a honra de participar de um bate-papo com o Otávio, da editora Olhares, que estava num espaço super bacana, na Vila Criativa, dentro desse evento da Semana Criativa. E nós tivemos um bate-papo gostoso mesmo. Eu falei um pouco sobre o meu livro, contei um pouco da minha trajetória com a pintura e também um pouco sobre a história da pintura Bauer Malerai para situar, todas as pessoas que estavam ali participando sobre o que é essa pintura, o que é essa técnica e o que é que eu trouxe com o meu livro, o que eu tenho para contar sobre Bauer com o meu livro. E foi um evento bem gostoso mesmo, um bate-papo bem descontraído. E eu tenho até a intenção de reproduzir toda a conversa que nós tivemos no meu blog. Eu vou deixar o link desse bate-papo na íntegra no meu blog. Mas hoje eu fiz uma seleção aqui para vocês de alguns dos melhores momentos dessa conversa e trago nesse vídeo para compartilhar aqui com vocês. Então vamos lá. Bom dia a todos, prazer estar hoje aqui com a Cris Bottalo, que lançou esse livro recentemente sobre o trabalho dela, mas que na verdade faz uma revisão grande sobre uma técnica histórica que ela representa aqui no seu trabalho, que é a técnica das pinturas decorativas Bauer, Qual é o nome, Cris? Bauer Malerai. Essa é difícil falar. Estou acreditando eu que estou pronunciando corretamente, É uma palavra em alemão que, na verdade, ela junta duas palavras. Bauer, que é campestre, e Malerai, que é pintura. Então, uma tradução livre é a pintura campestre. Certo. E aí o livro explica que essa pintura teve origem na Alemanha, mas depois se espalhou por toda a Europa, e a Cris vai atrás do mapeamento das expressões dessa cultura em cada região, e também no Brasil, em regiões que sofreram influência, claro. Isso aconteceu no século XVII, XVIII, o Brasil era diretamente influenciado pela cultura europeia, então isso vai aparecer lá no Monte Sião, no Jequitinhonha, e no próprio Arrobo Mineiro. E aí ela explica isso, e o bacana é que ela vai mostrando as variedades que essa pintura vai ganhando em cada lugar. É uma pintura decorativa, popular, uma pintura que imagino que muita gente vinha a fazer, não era restrita a um ou outro pintor. Não, inclusive era uma pintura de artesãos autodidatas, porque não existia uma escola da pintura, as pessoas representavam as cenas do campo, e das paisagens que estavam no seu entorno, da maneira como eles imaginavam que era para ser feito, sem uma escola de pintura, vamos dizer, formal. Já entrando, posso? Claro, só para fazer essa introdução para te pedir para contar a história, inclusive, de como você se aproximou dessa técnica. E depois é um pouquinho mais bem contada do que eu resumi aqui essa história toda. Ótima apresentação. Quando a gente pesquisa a origem do Bauer Malerai, quer dizer, especificamente falando da pintura que surgiu na Alemanha, ao mesmo tempo em toda a Europa isso estava acontecendo, nos demais países também. Cada região com as suas pequenas mudanças, culturais, enfim, das influências bem locais. Mas o que a gente consegue, fazendo uma pesquisa, levantar da história dessa pintura popular? Os artesãos marceneiros
faziam os móveis, não aqueles que, vamos dizer, trabalhavam diretamente com os móveis, né? Os que faziam para as pessoas mais comuns, né? Para os moradores que não eram da nobreza. Então, o que eles procuravam fazer? Reproduzir nos armários, né, no mobiliário da casa, nas portas, no batente das janelas, uma decoração que reproduzisse as decorações, vamos dizer assim, mais sofisticadas. Então, os próprios marceneiros começaram a desenvolver métodos de pintura para imitar, por exemplo, a marcenaria, que era uma técnica muito mais cara, né, e que usava madeiras mais nobres e que usava outros materiais, como algumas pedras e marfim. Então, os próprios artesãos marceneiros começaram a pintar a madeira, primeiro para imitar outros diferentes tipos de madeira. Então, se eu não tinha madeiras de colorações diferentes, eu fazia uma pintura para reproduzir aquilo. E esses artesãos marceneiros também começaram a colocar outros elementos, por exemplo, a pintura floral. Então passaram a representar o quê? As coisas que estavam ali no entorno, as flores, as frutas, pássaros, alguns animais também locais. E essa cultura toda, né, de você decorar os móveis, o mobiliário da sua casa, as portas, os batentes, dessa origem, né, que veio toda a série de pinturas decorativas que a gente vai encontrar na Europa, em todos os países. Mas na Alemanha, acho que na região da Bavária, né, de onde surgiu especificamente o Bauer Malerei, houve uma difusão maior dessa linguagem, assim, ela foi traduzida a pintura de uma forma mais didática e que acabou alcançando mais pessoas, influenciando inclusive a pintura em outros países. Então eles tinham lá alguns elementos que eram sempre reproduzidos, as rosas, as tulipas, algumas flores específicas, e acabaram criando como se fosse um pequeno, vamos dizer, alfabeto de pintura desses elementos. Então, vários artesãos em diferentes lugares naquele mesmo tempo conseguiam fazer, cada um com a sua própria marca, né, com a sua própria assinatura, conseguiam fazer peças que tinham uma unidade, que tinham naquele momento uma certa linguagem que todo mundo conseguia reconhecer. E por isso até hoje o Bauer Malerei, de todas as pinturas decorativas da Europa daquele período, foi o que ficou mais conhecido. No mundo inteiro, em todos os países, não é só aqui, em qualquer país da Europa, nos Estados Unidos, outros países da América Latina, as pessoas também pintam Bauer Malerei. Não é necessariamente, você não precisa ter origem germânica para pintar, acabou se tornando um estilo de pintura. E para fazer esse livro, então eu fiz uma pesquisa das técnicas de pintura decorativa que seguem o Bauer em países diferentes. Então tem a Alemanha, mas tem também a Escandinávia, os países, né, escandinavos, tem a Hungria, que depois também, em alguns lugares, você vai observar que os elementos pintados eram também reproduzidos em outras técnicas artesanais, como, por exemplo, na Hungria, os bordados, né, que são muito característicos. Então, a própria pintura lá, ela tem uma aparência mais, vamos dizer, a própria diagramação das flores, ela é bastante reproduzida em bordados também. Então, cada região foi contribuindo aí com suas características particulares. Na Rússia, a pintura também é muito difundida e tem uma diferença bastante importante, porque na Rússia é muito usado o acabamento brilhante, a lata, né? Então as peças normalmente têm bastante brilho e eles usam muito também o dourado, né? Então tem uma exuberância assim, que representava justamente o que os artesãos queriam reproduzir, que era a riqueza, a nobreza, em peças mais populares. Agora lembrando aquelas bonequinhas uma dentro da outra. As matrioscas, matrioscas, né? Isso. Elas têm uma pintura que se assemelha. Que é o Bauer. Hoje, falando em termos práticos, né, para quem pinta, como você define o Bauer Malerei? Uma característica muito importante é que ele seja uma pintura floral, que principalmente tem elementos florais, que se utilize o pincel redondo, isso é uma marca da pintura, porque aí com isso você vai privilegiar as pinceladas curvas. Então um dos exercícios, né, que a gente faz quando vai pintar o Bauer é manejar o pincel dando pinceladas em forma de vírgula.
elas são curvas em formas de vírgula, de S e de C, né? Mas é uma forma de você, vamos dizer, caracterizar essa pintura, porque, óbvio, existem inúmeras técnicas de pintura decorativa, nem todas vão se encaixar nessa categoria do Bauer, né? E nesse livro, o que eu fiz foi isso, passear um pouco por todos os países. Então, cada capítulo do livro representa uma região, um país, e aí eu passo pelos países da Europa, a França, a Inglaterra. Por exemplo, na Inglaterra, o Bauer de lá, ele é muito relacionado à pintura dos barcos. Então, até hoje, se você vai, né, atrás e vai pesquisar nos museus, você vai encontrar as pinturas na Inglaterra bem relacionadas a todo o universo, né, das embarcações e também dos locais que vendiam, por exemplo, as peças, né, o que eles traziam da pesca. Então, os tonéis, os barris, né, o lugar onde armazenava, né, aquelas, enfim, os elementos lá que iam ser vendidos, e, enfim, tudo isso. É bem interessante. Na Holanda também o Hajduk, né, que é a pintura da Holanda, também está muito relacionada às embarcações. E é óbvio, a gente sofreu influência aqui no Brasil de toda a bagagem cultural que Portugal trouxe, e um dos segmentos dessa pintura é justamente a pintura de Muncião, né, que é bem conhecida aqui, que é aquela pintura só em azul no fundo branco, que ela não é exatamente o Bauer, mas é uma pintura que tem o mesmo fundamento, é uma pintura decorativa, né, basicamente floral, feita com pincel redondo também, e que a gente também vai encontrar nas porcelanas chinesas, ou seja, o mundo estava todo conectado já de outra forma, né, através das viagens, das trocas, né, que os países faziam, e é difícil até você delimitar, né, onde começou, onde veio originalmente cada uma dessas influências. O que eu posso dizer, no caso específico do Bauer, ele é alemão, ele ficou mais conhecido por conta dessa didática, né, dessa facilidade em passar esse conhecimento para as pessoas que não eram necessariamente artesãos nem artistas, eram pessoas que queriam decorar suas casas, decorar seus objetos de uma forma particular. Por isso também é uma pintura muito relacionada à pintura de madeira, né? Principalmente móveis e objetos feitos em madeira. Existe uma expressão contemporânea disso nesses países? Do Bauer? Eu não que eu saiba, mas o Bauer, na verdade, ele é conhecido em todos os países, na Alemanha, ainda você vai encontrar. Mas eu não sei te dizer se existe uma nova nomenclatura dessa. E você falou do pincel redondo, o livro traz, depois dessa explicação histórica e de mostrar os estilos de cada lugar, as diferenças, traz esse caderno de explicações. Isso. E aí, bom, mais da metade do livro que eu estou vendo aqui é um caderno de explicações que então você dá as dicas, o passo a passo aqui de como trabalhar o estilo. Né? Eu sou formada em educação artística e trabalhei muitos anos em empresas fabricantes de tintas. Eu trabalhei por 20 anos na Acrylex e depois na Corfix, são marcas de tintas brasileiras, né, bem conhecidas. Então eu tenho uma formação de conhecimento de material e apliquei isso no livro. Tem toda a parte técnica para que qualquer pessoa, mesmo quem nunca pintou, consiga, com um livro, se iniciar nessa pintura. E o Bauer, ela é uma pintura muito acessível, pela própria história dela. Ela era uma maneira de decoração que as pessoas podiam acessar, mesmo sem nenhum conhecimento. Então a parte técnica do livro, vamos dizer, ou guia prática, ele é importante por isso, né? Eu queria contar a história do Bauer, que é uma pintura que eu faço há mais de 30 anos, e contar vamos dizer, a trajetória da pintura no mundo, mas também para mim, como que eu fui modificando a pintura ao longo dos anos, e ao mesmo tempo eu quis trazer essa parte prática mesmo, né? Além das informações técnicas, o tipo de tinta que você vai usar, como preparar os materiais, que tipo de pincel
né, e como cuidar dos materiais, tem um guia prático das pinceladas. Então, cada capítulo, por exemplo, o capítulo da França, tem lá a peça pintada, tem o seu motivo, e aí vai ter um guia de pinceladas para você seguir, que é o passo a passo da pintura, etapa por etapa. Então, é possível mesmo uma pessoa que nunca tenha pintado acompanhar bem com o livro essa parte, né, com esses... Você deixa, inclusive, umas partes assim. E que tem toda a orientação, tem os desenhos, né, para você, pra quem quiser fazer. Aí você volta a falar de país em país, de estilo em estilo, Isso. quase como um caderno de exercício. Exato, exatamente. Vi que você fala de como uma coisa parece uma pátina, né? Como preparar móveis, bandeiras, né? Diferentes formas. Exatamente, porque a própria origem da pintura era essa, né? Quer dizer, a ideia era você pegar um material que você tinha disponível e, a partir dele, e com a pintura, transformar em outros acabamentos, né? Então o livro traz tudo isso. E eu fiz também eu conto um pouco a minha história, né, com a pintura e a minha ligação com a Serra da Mantiqueira, que é a região mais ao sul aqui de Minas Gerais. A minha família, eu sou nascida em São Paulo, minha mãe e meus pais moravam em São Paulo, mas minha mãe nasceu na cidade de Cristina, aqui no sul de Minas. E a gente passou a infância, minha família frequentava um sítio também no sul de Minas, na cidade de Extrema, que era do meu avô. E a minha vida toda ali era olhar para aquelas montanhas da Mantiqueira e aquilo para mim marcou de uma forma muito forte. E tanto que hoje, embora a gente ainda mora em São Paulo, a gente tem um sítio em Sapucaí-Mirim. E a gente está agora construindo um espaço, um ateliê em Monte Verde, que também fica lá nessa região. E em 2015, eu resolvi pegar todo aquele conhecimento que eu tinha do Bauer e fazer um Bauer mais contemporâneo mesmo, traduzir essa pintura floral, que já era uma técnica tão, vamos dizer, estabelecida, né? Traduzir numa linguagem um pouco mais atual, com cores mais vivas, com elementos um pouco diferentes. E me permiti batizar esse Bauer do Bauer da Mantiqueira. E hoje eu desenvolvo, né, e o livro também traz um capítulo em que eu abordo esse novo Bauer, né? Em Monte Verde, por exemplo, é uma cidade que hoje tem como patrimônio cultural o Bauer Maridai. Porque ela é uma vila que foi fundada por descendentes de europeus. Tinha lá uma professora húngara que criou um espaço, existe essa pousada, não é mais dela, mas ela construiu essa pousada e a pousada é toda decorada com Bauer, as portas, as janelas. Ela pintava em pratos também, então tem uma coleção de pratos assim, maravilhosa. E além dela, outras pessoas, né? A minha professora, eu tive aula com a professora Carmen Osterni, ela é de origem alemã e ela tinha um ateliê na cidade. Ela deu aula para muitas pessoas que hoje são as professoras de Bauer lá, e a filha dela conseguiu transformar o Bauer num patrimônio cultural, inclusive com um dia do calendário, que é dia 2 de outubro, que é o dia municipal do Bauer em Monte Verde. E lá a cidade tem a lixeira, os bancos da praça, o correio, são todos pintados com Bauer. E é uma cidade que recebe muito turismo. Exato. E não é só lá, porque, por exemplo, no Espírito Santo tem uma cidade, Domingos Martins, sim, que tem a mesma história. É mais recente, né? Eles têm também uma formação ali a partir de descendentes de alemães, mas mais recentemente eles começaram esse movimento de deixar o Bauer, né, enfeitar a cidade e transformar a cidade num polo com Bauer. E é uma cidade em que a comunidade ficou muito fechada ao longo do tempo, né? Exato. Se fala ainda um pouco sim, da língua, né? Tem algumas pessoas ali que só falam no dialeto lá, eu nem sei. Do Tirol, de algum lugar lá específico. Sim, é isso mesmo. Eu não lembro lá. E eles mantêm as tradições, inclusive a gente esteve em Monte Verde no início do mês, e teve a semana do Bauer lá, e a semana foi encerrada com um balé na cidade, um casal dançando, as danças folclóricas, né?
Então, assim, tem muito, respondendo a sua pergunta, né? A pintura Bauer, ela é uma técnica que tem muita possibilidade de trabalho, que traz muito isso. A pessoa que aprende a pintar e que passa a pintar vai encontrar bastante trabalho, possibilidade de trabalho assim. Aqui mesmo, né? Aqui em Tiradentes a gente vê muitas pinturas que são Bauer. Elas podem não estar sendo nomeadas assim, até porque, como eu comentei no começo, esse tipo de pintura aconteceu em toda a Europa ao mesmo tempo. Então não dá nem para dizer qual é a original. Mas é uma pintura que a gente vê aqui em Minas, nos móveis, né? A pintura floral móveis, aqui é muito presente. É o Bauer. Então, já é o Bauer bem brasileiro. Né? Então é muito bacana. E assim, ela é uma pintura gostosa de fazer. Ela é realmente acessível. Né? Eu falo que qualquer pessoa pode fazer, mesmo que nunca tenha praticado, porque tem uma gradação de dificuldades. Você começa com algo mais simples e vai tornando ele mais elaborado. Né? Eu fiquei impressionado, o livro é muito completo. Ele vai para um lado, vai pelo outro e cerca tudo que o leitor pode querer saber. E tem até um capítulo, aí é uma coisa pessoal minha, eu fiz um capítulo, um texto para minha mãe, que eu homenageei minha mãe nesse livro, e é um pouco a minha história com a Mantiqueira, contando um pouquinho, agradecendo. A minha mãe não pintava exatamente igual, mas era uma pessoa que fazia de tudo um pouco, bordava, pintava, também desenhava. E foi muito bom em casa, né, ter uma pessoa que gostava disso, que é um incentivo. Então é um agradecimento também à minha mãe duplamente, porque me deu o gosto pelo trabalho manual e me presenteou com a Mantiqueira, né? Então só posso agradecer. Mas acho que foi bem completo. Obrigada. A conversa aqui esclareceu bastante. Muito obrigada. Muito bom. bom. Eu que agradeço a presença. Muito bacana e parabéns mais uma vez. Obrigada. Eu quero dizer também que eu fiquei muito honrada com a oportunidade, né, e com o convite que eu recebi para participar da Semana Criativa de Tiradentes. Agradeço aos organizadores, a Simone Quintas, que me recebeu tão bem, e agradeço demais também ao Otávio, da Editora Olhares, que me recebeu nesse espaço tão gostoso e que esteve comigo nesse momento tão especial. Foi realmente uma oportunidade muito bacana de levar o meu Bauer, que tem uma relação tão forte com Minas Gerais, para conhecer, né, passear e estar numa cidade tão importante da nossa história e da história de Minas. E se você gostou desse vídeo, dessa série do Bauer, Malerai da Mantiqueira, assista aqui em meu canal, tenho outros vídeos contando um pouco mais sobre a minha viagem por Tiradentes, também falando um pouco do evento que eu participei em Monte Verde, que foi em outro momento. Então, inscreva-se aqui no canal, curta esse vídeo, deixe seus comentários e continue me acompanhando por aqui. Como vocês sabem, toda semana tem um vídeo novo no meu canal Cores da Cris. Até o próximo!